Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso portal, agora no módulo 3 de transformação de unidades, na parte de ótica. Só relembrando para você que não assistiu os outros módulos, o módulo 1 foi sobre mecânica, o módulo 2 foi sobre termologia e o módulo 3 agora vai ser sobre ótica. Qual a nossa intenção? A intenção é que você saiba mais ou menos as grandes transformações que são solicitadas aí nas provinhas FUVEST, Unicamp e os maiores vestibulares do Brasil. Vamos falar sobre a parte de ótica. Então a ótica a gente começa o curso com os conceitos iniciais. A primeira parte que vem em conta mesmo é a parte de câmara escura de orifício, que é uma semelhança de triângulo, portanto não precisa se preocupar com as unidades. Você pode usar tudo em centímetro, tudo em metro, então não vai ter problema nenhum, certinho? A segunda parte que envolve conta é a parte de espelhos planos. Então na parte de espelho plano, podemos usar a distância em centímetro, em metro, não sou obrigado a usar o Sistema Internacional de Unidades. Novamente cai em semelhança de triângulo, então você não precisa se preocupar com isso, né? Finalzinho da parte de espelho plano, a gente aprende a parte de ângulo entre espelhos. Na parte de ângulo entre espelhos, aquela equação n igual a 360 sobre alfa menos 1, né, onde alfa é o ângulo entre os espelhos, esse ângulo vai ter que estar em graus. Tá? Por quê? Porque 360 graus em cima, né, então óbvio a gente vai ter que usar embaixo em grau e não em radiano. Não precisa passar para radiano, deixa assim, perfeito. Essa parte de espelho plano, não se preocupe com essas transformações. Na sequência a gente aprende espelhos esféricos, né? Na parte de espelhos esféricos, equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Se eu usar o foco em centímetro, eu vou ter que usar o P em centímetro para achar o P' em centímetro. Mas você não é obrigado a passar para metro. Então não é obrigado a usar o Sistema Internacional. Então na ótica a gente tem uma liberdade maior. Depois eu vou falar onde eu sou obrigado a usar o Sistema Internacional. Mas pode usar em centímetro, na hora de fazer aumento aí sobre O, que é menos P' sobre P, fique à vontade também, pode usar o objeto em centímetro, metro, o que for. Então eu não sou obrigado a fazer nenhum tipo de transformação. Fique esperto, se você aplicar aquela equação aumento igual a F sobre F menos P, se eu usei o foco em centímetro, o P eu vou ter que usar em centímetro, tá? Seja apenas coerente, não tem problema. Na sequência, a gente aprende a calcular a parte de refração. Começamos com o índice de refração, N igual a C sobre V. Aqui já fica esperto. Por quê? Quando você faz N igual a C sobre V, o C é a velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz no meio vai ter que estar coerente com a velocidade da luz no vácuo. Então, às vezes, ele dá lá a velocidade da luz no vácuo 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Só que às vezes ele dá em quilômetros por segundo. Então, ele troca esse 10 oitava por 10 a quinta. 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Se você deixar em quilômetros por segundo, a velocidade que você vai obter é em quilômetros por segundo. Lembrando que o N é um número puro, ele é adimensional, ele não tem unidade. Perfeito? Aprendemos essa parte, depois na sequência a gente aprende a parte do Snell, né? As leis da refração. O Snell, N1, seno de I é igual a N2, seno de R. Como eu falei para vocês, o N é um número puro, não tem unidade. Aqui que eu vou ter que ficar esperto. Por quê? O ângulo de incidência, não esquece, é sempre medido em relação à normal. Esse é o ângulo de incidência. Supondo aqui o meio 1, aqui o meio 2. Tá certo? Então, fique atento com isso, apenas na hora de substituir o I e o R, eles são em relação à normal. Aqui o I, aqui o R. Bom, na sequência disso, a gente aprende a parte de ângulo limite. Continua sendo o Snell, né? Continua sendo o Snell, seno do limite N menor sobre N maior. Não precisa se preocupar com a transformação de unidades. Na sequência, pessoal, a gente aprende dióptro plano. A relação entre os N's é a relação entre as profundidades ou as alturas. Novamente, se eu coloquei a altura aparente, a altura real em metro, centímetro, não precisa se preocupar. Apenas seja coerente. Se eu coloquei a altura aparente em centímetro, a altura real vai dar em centímetro. E assim por diante. Depois nós aprendemos lâmina de faces paralelas. Aquela equação D igual a E seno de I menos R sobre cosseno de R. Não precisa se preocupar com a espessura da lâmina, está em metro também. Pode deixar em centímetro, não precisa se preocupar. Só que se eu coloquei a espessura em centímetro, o desvio lateral também vai dar em centímetro. Na parte de prisma, essencialmente a aplicação do Snell e algumas soma de ângulos internos dando 180 graus, que a gente trabalha no prisma. Não vai ter transformação de unidades também. Perfeito? Bom, quando a gente fecha essa parte, a gente entra na parte de lentes, né? Classificação de lentes e depois aprendemos a formação de imagem, lente convergente, lente divergente e aproveitamos 1 sobre F, 1 sobre P mais 1 sobre P', aumenta aí sobre O, que é menos tudo, aproveitamos tudo dos espelhos esféricos.
na parte de lentes esféricas. Só que aqui tem um detalhe. Na parte de lente, a gente define vergência. Vergência que é 1 sobre o foco. Se eu for calcular a vergência, o foco tem que estar em metros. Até agora eu tinha liberdade total de achar o foco. Você pode aplicar o Gauss e achar em centímetro. Só que para calcular a vergência, vai ter que passar o foco para metro. Tá bom? Como a unidade de vergência é metro a menos 1, que é a que a gente chama de dioptria, que são os graus, né? Com certeza o foco tem que estar em metro. Tá bom? Se está em centímetro, passar para metro, você já aprendeu lá no módulo 1. Tranquilo? Bom, depois dessa parte de lente, a gente aprende o quê? A parte de instrumentos ópticos, né? Microscópio, etc. Também não vai ter transformação nenhuma, porque você vai usar as mesmas equações. No final do curso, a parte de ótica da visão, toma cuidado, porque na parte de ótica da visão, na hora de calcular a vergência da lente que você vai usar, para a vergência estar em dioptria, tem que estar o foco em metro. Só um detalhe, aquela equação dos fabricantes lá, aquela equação estranha lá, lembra? 1 sobre F é N da lente sobre N externo menos 1, que multiplica 1 sobre o raio de uma face mais 1 sobre o raio da outra face. Para ter a vergência em dioptria, o raio das faces tem que estar em metros. Então fiquem atentos aí com essa parte. Perfeito? Então o módulo de ótica é o módulo mais tranquilo aí da parte de transformação de unidades, que a gente não precisa se preocupar tanto aí, né? Nada como o módulo de mecânica e de eletricidade e termologia, tá bom? Então agora a gente volta com o módulo 4. Forte abraço para vocês, tchau!